Vamos pensar um pouco, irmãos, sobre esse tema aqui, provado e aprovado. Em cima do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o texto básico, assim, como diria antigamente, o texto áureo, é o versículo 15. Mas eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta nesse capítulo, para olharmos para os versículos de 14 a 26 e pensarmos sobre esta preocupação aqui de Paulo com o jovem pastor Timóteo, que ele o tinha como um verdadeiro filho na fé, conforme ele assim o chamou Timóteo. Versículo 15 de 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2,15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade, que é a Bíblia, irmãos, ela tem algo fundamental para cada um de nós, que é a personificação dela. Quando a Bíblia fala sobre si, em Hebreus 14:12, que ela é viva e eficaz, eu sempre estou diante dessa expectativa, diante de um texto bíblico, ver aqui a vivacidade desse texto e a eficácia. Ou seja, a Bíblia não foi escrita para nenhuma outra pessoa, senão para o leitor dela, para quem está lendo-a ou ouvindo-a. Por isso é que Paulo, quando para escrever para Timóteo duas cartas, pelo menos as registradas dos nossos olhos, ele fala diretamente com aquele indivíduo, para que ele tome providências, que faça com que essas providências venham autenticar quem ele é. E quando você está diante da Bíblia, não pense em ninguém antes de ver esta palavra viva e eficaz fazendo efeito em você. Por isso é que a primeira expressão que eu quero destacar aqui hoje é a exortação de Paulo para Timóteo, assim, procure, ou seja, você tome decisões, tome atitudes em cima da expectativa que Deus tem sobre você. Então procure apresentar-te a Deus. A Bíblia é um estímulo para eu me posicionar diante daquele a quem eu declaro que Ele é meu Senhor. Aí vem, eu vou procurar como. A Bíblia vai deixar bem claro que eu devo ter a minha preocupação de ser alguém aprovado. Lembra da mensagem de domingo? Que nós estamos em teste. Jesus fez aquilo com os discípulos na multiplicação dos pães, para experimentá-los, para testá-los. Foi assim que nós pregamos aqui. Muito bem, irmãos, aí vem a questão, o princípio de sermos aprovados, como aqueles que estão com um alvo: se apresentar a Deus como obreiros de Deus. Qual é o problema da Bíblia não ser personificada para nós? É porque nós já temos, por exemplo, quando se lê Timóteo, a gente já dá um recado. Isso aqui é recado para os pastores, para os obreiros, para os presbíteros, para os diáconos. Não. Todo crente em Cristo Jesus tem uma obra para ser realizada. O nosso costume religioso, irmãos, coloca a obra de Deus de uma maneira muito personalizada,
Isso é um perigo. Ou seja, quem faz a obra de Deus, vamos colocar um exemplo aqui na igreja. Quem faz a obra de Deus? Quem canta, quem prega, quem ensina na nossa igreja, quem dança, quem representa, quem trabalha na mídia, quem está no ministério infantil, quem está liderando algum ministério. Aí está muito restrito isso. Nós somos testados para nos apresentarmos a Deus. Nós somos provados para nos apresentarmos a Deus, porque a obra do Senhor não tem muito a ver com a agenda da igreja e o programa da igreja. É apenas uma parte dela. Você precisa procurar ter a consciência de que você está sendo provado para se apresentar ao Senhor na sua vida, no seu cotidiano. Como a obra de Deus foi religiosamente rotulada para ser feito dentro do programa da igreja, você não percebe que você está fazendo a obra de Deus no seu trabalho, está fazendo a obra de Deus na sua escola, você está fazendo a obra de Deus também aqui na igreja. É por isso que muitas vezes a obra de Deus feita somente na igreja causa um efeito colateral avisado por Paulo aqui para Timóteo, que é a vergonha. Olha o que a Bíblia continua dizendo: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Irmãos, isso é muito interessante, né? Porque tem gente que procura se apresentar-te a Deus apenas aqui no programa da igreja, e depois ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Aí aparece a possibilidade da vergonha, de passar vergonha ou causar vergonha, porque a única preocupação que esse indivíduo tem é de estar sendo aprovado aqui na igreja. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com Timóteo nesse sentido. Aí eu quero dizer para vocês como que nós estamos expostos durante os outros momentos de nossas vidas. Primeira coisa, versículo 14, discussões. Olha o que diz o versículo 14: continue a lembrar essas coisas, todos advertidos solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Percebe que na igreja existe bem poucas discussões, né? Uma igreja performática que nem a nossa, que a maioria das pessoas são estimuladas a nos assistir, sem problema. Uma igreja performática, uma igreja de performance, uma igreja de apresentação, os indivíduos assistem. Mas como é o seu cotidiano no tocante às discussões? Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. Versículo 16. Irmãos, isso tem a ver com o meu dia a dia, não tem a ver com o programa da igreja. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Aí vem a questão da vergonha, porque a gente se preocupa tanto em trazer a excelência para as nossas reuniões,
E a gente muitas vezes esquece, e a gente acaba sendo pessoas ruins, pessoas maléficas no meu cotidiano. Porque o Abisael está nos assistindo lá de longe. Eu me lembro, não sei se foi ele ou alguém que contou essa história, do filho do pastor que chegou com as suas malas na igreja, todas as suas roupas dentro da mala. O pessoal falou: ué, que é isso, menino? Eu quero morar aqui. Um irmão muito espiritual, olha, parabéns, Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero morar aqui. Mas como assim quero morar aqui? Porque aqui, filho do pastor, tá, gente? Aqui meu pai é uma excelente pessoa. Aqui meu pai nos trata bem. Aqui meu pai nos abraça. Aqui meu pai trata bem a minha mãe, trata bem a minha irmã, trata bem todo mundo. Mas quando chega em casa, até o cachorro corre dele. Vocês percebem, irmãos, o perigo da gente desconectar das nossas preocupações, uma decisão que eu tenho de me apresentar a Deus, não em lugares específicos, onde eu vou apresentar-me performaticamente. Não, eu preciso me procurar apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que eu não tenho que me envergonhar, e isso está a ver com o meu cotidiano. Aí Paulo fala: ensino, evite conversas inúteis e profanas. Aí Paulo vai falar, irmãos, de uma coisa que é muito normal: como que as coisas ruins, as coisas que não prestam, se espalham com mais facilidade. Como o que você não precisa é o que você muitas vezes procura. Como que a malignidade, ela se espalha com muita facilidade. Olha o que ele diz aqui, ó. Evite conversas inúteis, profanas, versículo 16, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra. Na versão da minha Bíblia, que é a NVI, não sei se o Luiz está botando a NVI aí, Luiz. Acho que está, né? Fala do câncer aí. Ah, não, só está com o versículo. Pode deixar aí, Luiz, não. Deixa que o pessoal procura aqui. Irmãos, ó, aqui na minha Bíblia diz: alastra como câncer. Como que essas coisas inúteis, engraçado, gente, que esse é o tempo da gente ver quanta inutilidade, quanta bobeira, quanta coisa que não vai me trazer proveito nenhum, e se alastra mesmo. Agora a palavra é viraliza. Impressionante. Paulo já advertia Timóteo sobre isso. Paulo dá exemplo de dois indivíduos que estavam ensinando uma heresia na sua época, que era que a ressurreição de Jesus já havia acontecido de maneira simbólica e espiritual, e que e Jesus, ao acontecer isso, a igreja também já havia passado pela experiência da ressurreição. Era uma grande heresia, e ele cita dois indivíduos aqui, Himeneu e Fileto, mas não quero falar desses indivíduos. Aí Paulo vai nos chamar a atenção sobre as últimas expressões que ele diz, a necessidade de nós estarmos conectados, irmãos, com esta palavra. A Bíblia vai dizer assim, ó: entretanto, versículo 19, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. É interessante que, se nós lêssemos a Bíblia e aplicássemos ela até no nosso cotidiano, as nossas orações mudariam. Você quer ver uma coisa que você não pediria mais na sua oração? Deus, se faça presente aqui. Uma coisa que você não precisa pedir.
porque Deus já estava aqui, não tem nenhum lugar, né, que Deus não está. Você quer ver outra coisa que nós não oraríamos? Ó Deus, que essa oração chegue até a Ti, nas alturas do céu, como um cheiro suave. Então, um Deus que a gente coloca à distância de nós. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é de que há uma naturalidade na declaração que eu faço sobre a minha fé em Cristo Jesus, que me faz naturalmente me afastar da iniquidade. A minha confissão de fé não tem harmonia com a mentira, não tem harmonia com a ganância, não tem harmonia com a violência, não tem harmonia com a maledicência. Por isso é que o estímulo é: você está sendo provado, e o objetivo de Deus é que você seja aprovado. Paulo vai fazer uma analogia aqui dos vasos que existem numa casa, e eu descobri uma coisa lendo esse texto, irmãos. Paulo vai falar do vaso de honra. Olha só, numa grande casa, versículo 20, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira, barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Paulo estava falando de elementos domésticos mesmo, tanto de água para colocar água, ou melhor, tanto de vaso para colocar água, como de vasos para excrementos e sujeiras. Mas eu descobri lendo esse texto hoje, que a existência desses dois vasos, o vaso de honra e o vaso que não é de desonra, é uma escolha nossa. Que tipo de vaso eu vou querer ser? Sabe por quê? Por causa das expressões que Paulo usa. Se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? As coisas anteriores, que nós já exortamos. Se alguém se purificar dessa coisa, será vaso de honra. O ser vaso de honra ou vaso de desonra não é uma escolha de Deus, é uma escolha minha. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso de honra. Você não quer ser um vaso de desonra. A Bíblia então diz que a minha preocupação em ser um vaso de honra vai então me fazer um obreiro aprovado e preparado para toda boa obra. Olha o que diz, irmão, é muito lindo o texto, né? É muito claro o texto. Se alguém purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Voltemos para o texto original. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o combo para estarmos preparados para toda obra. Perceba, irmãos, como esse texto está ligado a uma disposição de você tomar atitudes para chegar nesse alvo de Deus, provado e aprovado. Aí vem as exortações de maneira rápida. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Primeira coisa, você toma atitudes individuais, mas você se ajunta com quem junto com você está querendo a mesma coisa. Por isso é que aí a gente se ajunta como família, a gente se ajunta como igreja, para ajudarmos uns aos outros. E outra, irmãos, é uma decisão minha. Olha só o que a Bíblia diz: fuja, é uma coisa sua. Lembra que Paulo diz aos Tessalonicenses: fugir de toda a aparência do mal, fuja dos desejos malignos da juventude.
Siga a justiça, o amor e a paz. Não faça isso sozinho, faça isso com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aí vem, você não gosta de treta, a gente gosta de muita treta, né, irmãos? Mas na verdade o ideal é que a gente deveria deixar isso para lá. Olha o que a Bíblia diz: evite as controvérsias tolas e inúteis. Irmãos, tem umas controvérsias muito tolas e inúteis. Vou estimular vocês a darem resposta em cima dessa tolice. Vou fazer uma pesquisa aqui, nesse momento. A pergunta é, preste atenção: Adão, Vana, você que gosta dessas coisas, Adão tinha umbigo ou não? Vou fazer a pergunta de novo, Nayara, você achou estranho, não é? Adão tinha umbigo ou não? Pesquisa! Quantos aqui acham que Adão tinha umbigo? Levanta a mão. Não, levanta a mão se você acha que tem. Tinha umbigo? Então levanta a mão, Henrique, por favor. Quantos acham que Adão tinha umbigo? Beleza. Quantos aqui acham que Adão não tinha umbigo? Levanta a mão. Ó, tá vendo? Vocês sabiam, irmão Jorge, uma igreja se dividiu por causa disso. Então criou-se a Igreja Batista do umbigo de Adão, e a Igreja Batista de Adão não tinha umbigo. Irmãos, tolice é essa? Agora deixa eu te dizer, Henrique, para os umbigos, a Igreja Batista de umbigo de Adão aqui. Qual é o raciocínio da tese enfermeira Shirley? Que Adão não tinha umbigo. Por quê? O umbigo é uma cicatriz, irmã Geisa. Você que já pegou tantos bebês do seu colo, recém-nascido, é uma cicatriz do cordão umbilical. E como Adão não foi gerado, logo ele não tinha umbigo. Entenderam, irmãos, o raciocínio? Agora, Andréia, por favor, olhe para mim, Andréia, o que isso vai ajudar você a ser uma melhor esposa? Não, diga para mim. Mas, Andréia, os caras se dividiram, velho, começaram a brigar por causa do bendito umbigo de Adão. Tem lógica? Tem lógica aí. Se o umbigo é uma cicatriz do cordão umbilical, Adão tinha a barriga. Eu não acredito que eu estou falando isso, mas eu preciso falar para vocês verem a conversa. Aí, ó, a Vana já vai para uma das igrejas. Irmãos, então Adão tinha a barriga lisa. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou ilustrando isso? Pensa em uma coisa inútil e que causa controvérsias. É disso que Paulo está mandando a gente. Evita isso, gente. No que vai chegar isso? No que isso vai te ajudar? Agora deixa eu te dizer o que é que te ajuda. E aí eu quero encerrar a Quinta da Vitória. O que nos ajuda, irmãos, são os conteúdos bíblicos. Isso aqui é muito sério, tá? O ensino bíblico que te faz uma pessoa melhor para as pessoas que convivem com você. Este é seu alvo, e este é o alvo da Bíblia. Quando você pensar nesse versículo, provado e aprovado, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem que se como um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar. Saiba que a sua aprovação, olha aqui para mim, crente do umbigo de Adão, ou os crentes de Adão sem umbigo, a sua aprovação não está ligado nas controvérsias que você ganha ou perde, mas na sua disposição de ser uma pessoa melhor para aqueles que convivem com você. E aí, não é só aqui na igreja, aquele pastor safado, cachorro sem vergonha, que o moleque queria, não foi o Felipe, tá, gente, quando pequeno.
O moleque queria morar na igreja, porque em casa o cara era terrível. E isso é muito comum, irmãos. A gente sermos performáticos aqui e em casa a pior das pessoas. Agora olha que lindo que acontece, irmãos. Quando você busca a sua melhor versão, ser a melhor pessoa no seu convívio social, familiar, a igreja explode, a graça de Deus é derramada. Agora, quando é o contrário, você só é bonzinho aqui e lá você é uma droga, só sobra a vergonha. E fica o último alerta, o último versículo desse texto. Olhe para ele. Para que assim, versículo 26, volte à sobriedade e escapem das armadilhas do diabo. Aí o diabo deita e rola, porque a gente colocamos a obra de Deus só numa parte da minha vida, na programação da igreja. Quando eu não procuro ser um obreiro aprovado em todos os lugares que estou, aí só sobra as armadilhas do diabo e a vergonha, aquelas frases terríveis que a gente ouve: para ser crente que nem você, eu prefiro ir para o inferno. Olha só que doideira, vai para o inferno os dois. Irmãos, provados e aprovados é uma decisão sua. Não tente sozinho, busque nesta palavra e na convivência com o seu irmão aí, que está doidinho para ser um vaso de honra, um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar.